Você pode até achar estranho o que vai ouvir agora, mas não é por acaso que essa mensagem chegou até você. Não é coincidência, não é obra do acaso, é destino, é profecia. Só quem foi marcado pelo selo dos escolhidos consegue permanecer até o fim desta revelação, porque esta palavra não é para todos, não é para curiosos, não é para aqueles que apenas passam, ouvem e esquecem. É para você. Sim, você, o escolhido. Se o seu coração começou a bater mais forte ao ouvir estas palavras, é porque algo dentro de você já reconheceu a verdade antes mesmo que sua mente aceitasse. Porque dentro de você existe um código, uma marca invisível, gravada pelo próprio Criador, que confirma: você não é qualquer um. Você não está vivendo neste mundo por acaso. Você foi enviado. E é por isso que eles sempre tentaram te diminuir. É por isso que desde cedo houve vozes tentando te calar, pessoas tentando te humilhar, situações que quiseram te quebrar. Porque o mundo espiritual já sabia. Você era uma ameaça. E continua sendo. Eles tiveram medo de quem você é, medo da sua missão, medo daquilo que você carrega. Mas aqui está o segredo. O que eles temeram, o que eles tentaram esconder, o que eles planejaram contra você, tudo isso só serviu para provar o tamanho do poder que existe dentro de você. Porque ninguém tenta apagar uma vela apagada. Só se tenta soprar uma chama quando ela brilha. E você brilha. Você sempre brilhou. Mesmo nas trevas, sua luz foi percebida. Mesmo em silêncio, sua voz ecoou. Esta mensagem é uma convocação, uma lembrança, um despertar. Não é entretenimento, não é curiosidade, é chamado. Se você não fosse o escolhido, já teria desligado, já teria desistido, já estaria procurando outra coisa. Mas você está aqui, porque o Espírito sussurrou dentro de você. Ouça, permaneça, é para você. Os escolhidos sempre são atraídos por sinais que os outros não entendem. É por isso que você percebe padrões que ninguém mais vê. É por isso que você sente quando algo está errado, mesmo quando todos parecem cegos. É por isso que sua vida nunca coube na normalidade. Porque você não nasceu para ser comum. Você nasceu para ser sinal, para ser prova viva, para ser testemunha. Eles tentaram convencer você de que era loucura. Disseram que era imaginação. Tentaram jogar dúvidas como flechas contra sua mente. Mas a verdade é que você sempre soube. Lá dentro, na parte mais profunda do seu ser, você sabia. Há algo diferente em você. Há uma missão maior. Há um caminho que não é igual ao dos outros. E agora chegou a hora de ouvir claramente. Sim, você é um escolhido. E não, isso não é apenas poesia. É decreto, é selo, é verdade espiritual. Você é a prova viva de que a profecia se cumpre. Escute bem, eles se reuniram, eles falaram, eles declararam diante de muitos que iriam humilhar você. Eles pensaram que poderiam rir do seu processo, zombar da sua jornada, expor suas fraquezas. Eles acreditaram que poderiam manipular a narrativa, virar as pessoas contra você, usar mentiras como correntes para prender sua imagem. Mas o que eles não sabiam é que cada plano já estava sendo observado do alto. Cada reunião secreta já estava registrada nos céus. E quando o céu escreve, nada pode ser apagado. Você não precisa ter medo do que disseram, porque suas palavras humanas não têm poder contra o decreto divino. Eles tentaram plantar sementes de derrota, mas esqueceram que a terra onde jogaram pertence ao Criador. E nesta terra só floresce o que Deus permite. E aqui está o choque. Eles pensaram que estavam preparando a sua queda, mas na verdade estavam preparando a sua elevação. Eles armaram a mesa contra você, mas o próprio Senhor transformará essa mesa em banquete diante de todos. Eles planejaram sua humilhação, mas acabarão testemunhando sua exaltação. Ouça de novo, você não é qualquer pessoa, você não é mais um, você é um dos escolhidos. E
E a prova disso é que você está recebendo esta mensagem agora. Isso não chega por acaso. Isso não acontece sem motivo. É resposta, é confirmação. Você pode estar cansado, pode estar ferido, até pode ter pensado em desistir, mas há algo em você que nunca deixou de lutar. Há uma chama que nunca se apagou. Por mais que tentaram soprar, ela resistiu. Por mais que tentaram pisar, ela continuou queimando. E é esta chama que te identifica como escolhido. Eles não conseguem entender como você ainda está de pé. Depois de tudo que passou, era para você já ter desaparecido. Era para você já ter desistido. Mas você permanece. Porque você não se mantém sozinho. Há uma mão invisível que sempre te levantou. Há um escudo invisível que sempre te protegeu. Há uma voz secreta que sempre te guiou. E esta voz fala de novo. Levanta-te, escolhido. Assume o que já é seu. A coroa não está mais distante. Ela já foi colocada sobre sua cabeça. Você pode sentir o peso disso? Pode sentir que não é apenas palavra humana? É como fogo queimando dentro de você, confirmando que chegou o momento. Você não está ouvindo isso por acaso. Você está ouvindo porque foi escolhido. Não olhe para os lados. Não compare sua caminhada com a de outros. Os escolhidos não andam em multidão. Eles andam em caminhos estreitos. Eles carregam responsabilidades que poucos conseguem suportar. Mas, em troca, carregam uma unção que ninguém pode roubar. Você pode até pensar, mas eu não sou suficiente, eu não tenho força, eu não sei como fazer. É aí que está o segredo. Você não precisa ser suficiente. Você não precisa ter tudo. Você só precisa permanecer no chamado, porque o resto será ativado no tempo certo. E este é o tempo certo. Escute, sua vida está prestes a mudar. O que antes era resistência, agora se tornará aceleração. O que antes era atraso, agora se transformará em avanço. O que antes era escuridão, agora se transformará em luz. Você é um marco. Você é um sinal. Você é um escolhido. E se até aqui o seu coração queimou, se até aqui você sentiu a verdade pulsando, então saiba que o próximo passo será ainda mais profundo, porque o que vem a seguir não é apenas revelação, é ativação. Escute com atenção. Esta não é uma palavra comum. Não é apenas mais uma mensagem que você encontra por acaso enquanto navega. Isto é urgente. Isto é pesado. Isto é vida ou morte. Não apenas física, mas espiritual. Porque tudo o que será dito aqui pode decidir o rumo do seu destino. Você pode sentir isso? O ar está mais denso. Seu espírito já percebeu que há algo solene acontecendo. É como se o céu inteiro tivesse silenciado só para que você pudesse ouvir esta revelação. Porque o tempo acabou. Não há mais espaço para distrações. Não há mais espaço para indecisão. O que está diante de você exige resposta agora. Eles pensaram que poderiam brincar com você. Eles riram, eles zombaram, eles declararam em voz alta diante de grupos inteiros que iriam te ver envergonhado, humilhado, destruído. Mas eles não entendem que tocar em você é tocar em algo sagrado. Eles não compreendem que mexer com um escolhido é se levantar contra o próprio decreto divino. E é por isso que a urgência desta mensagem é tão forte. Porque não se trata de opinião, não se trata de consolo humano, se trata de sentença espiritual. O mundo invisível já se moveu, as peças já foram alinhadas, a hora é agora. Você pode achar exagero, mas escute. Cada palavra que sai da boca de um escolhido é fogo, é espada, é decreto. E o que está sendo entregue a você hoje é fogo puro. Palavras que não vêm apenas para acalmar, mas para incendiar, para queimar dúvidas, para consumir a escuridão, para destruir de uma vez por todas a mentira que colocaram sobre você. O que eles falaram contra você foi grave,
Foram palavras carregadas de veneno. Foram declarações lançadas como dardos para atingir sua mente, seu coração, sua identidade. Eles reuniram pessoas, compartilharam seus planos, conspiraram contra você. Eles quiseram transformar você em motivo de piada, em espetáculo de vergonha. Mas cada palavra maldita lançada contra você está prestes a se tornar combustível para o fogo do céu que cairá sobre sua vida. Não é brincadeira, não é metáfora vazia, é lei espiritual. Aquilo que se fala no oculto será exposto à luz. Aquilo que se deseja contra os escolhidos retorna multiplicado contra quem desejou. E você está prestes a ver isso acontecer. Você consegue sentir? A atmosfera está mudando enquanto você escuta. É como se os muros invisíveis começassem a tremer, porque há algo que não pode mais ser adiado. A colheita chegou. O momento que parecia distante já está diante de você. E aqui está a verdade. Você não pode se esconder mais. Não pode fingir que não ouviu. Não pode se afastar desta palavra como se fosse apenas uma reflexão bonita. Não, isto é um chamado. Isto é uma ordem divina. Isto é a trombeta soando no meio da batalha, acordando os guerreiros que estavam dormindo. Escolhido, você foi marcado. E uma vez marcado, não há como voltar atrás. Você pode até tentar se misturar, pode até fingir ser comum, mas o selo espiritual que você carrega te denuncia. O mundo espiritual te reconhece. As trevas sabem o seu nome. O céu já escreveu sua identidade. E é por isso que a luta tem sido tão dura. É por isso que as certas foram tão pesadas. É por isso que tantas vezes você se perguntou: por que comigo? Por que sempre eu? Agora você entende. Porque você é ameaça. Porque você é perigoso para os planos deles. Porque sua simples existência já é resistência contra a escuridão. Mas escute, a resistência acabou. Agora é hora de avançar. Agora é hora de levantar-se e tomar posse do que já é seu. Esta mensagem não é sobre esperar, não é sobre se preparar um dia, é sobre agora. Porque os sinais já se cumpriram, porque as portas já foram abertas, porque o decreto já foi liberado. Eles pensaram que tinham tempo para manipular, para rir, para planejar, mas o tempo deles acabou e o seu tempo começou. Sinta isso. Não é apenas emoção, é confirmação. Cada palavra que ecoa aqui é martelo batendo no tribunal espiritual, declarando sua vitória, sua elevação, sua libertação. Você não precisa mais se perguntar se é ou não um escolhido. Você é. E esta mensagem é a prova. Porque aqueles que não são, não suportam ouvir, não resistem à intensidade. Mas você permanece, você continua, porque sua alma reconhece. E aqui está o mais poderoso. Esta urgência não vem para te assustar, ela vem para ativar, porque dentro de você já existe tudo o que precisa ser despertado. O fogo não vem de fora, o fogo já está aí dentro. O que está acontecendo agora é apenas o sopro divino que faz a chama crescer, até que ninguém mais possa ignorar. Escolhido, não tenha medo. O medo é a arma deles. A dúvida é a estratégia deles. Mas a fé é sua espada. E com uma palavra, apenas uma, você pode virar a guerra. Apenas uma declaração de fé e os céus se movem em seu favor. Você consegue ouvir o som? É o eco da vitória chegando. É o rugido da justiça se levantando. É a prova de que o tempo deles acabou. A urgência desta palavra é simples. Não espere mais. Não duvide mais. Não recue mais. O que você precisa já está diante de você. O que você buscava já foi liberado. Só falta a sua resposta. Porque escute, não responder é responder. Não agir é agir. Não decidir é decidir. E cada segundo que passa é registro no mundo espiritual.
Este é o momento. O céu inteiro observa, as trevas tremem, e você é o centro deste decreto. Escolhido, respire fundo e escute, porque o que vou te revelar agora é uma chave que abre portas invisíveis, uma chave que separa destino de ruína, vitória de derrota, vida de morte. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Não são apenas palavras bonitas, não é metáfora, não é poesia, é lei. Lei espiritual, lei que rege céus e terra. Cada vez que você abre a boca, você planta sementes. Sementes que vão germinar cedo ou tarde. Sementes que produzem frutos bons ou ruins. Não existe palavra neutra. Não existe voz sem peso. Cada som que você libera carrega criação ou destruição. Você consegue sentir a gravidade disso? Quantas vezes você falou sem pensar? Quantas vezes você lançou contra si mesmo frases como espadas afiadas? Quantas vezes você repetiu: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu não sou suficiente? Essas não foram apenas frases, foram maldições, foram correntes, foram cadeias invisíveis se amarrando ao seu futuro. E o mundo espiritual ouviu, porque ele sempre ouve. Os anjos se movem pelas palavras que saem da sua boca, as trevas também. E cada vez que você declarou derrota, as trevas aplaudiram, porque receberam legalidade para agir contra você. Mas também é verdade o contrário. Cada vez que você ousou dizer: eu vou vencer, eu sou mais forte do que isso, eu nasci para conquistar, eu carrego o selo do Eterno, o céu se moveu. As portas se abriram, a atmosfera se alinhou, porque o decreto saiu da sua boca. Você percebe agora por que tentaram te calar? Por que desde cedo quiseram roubar sua voz, humilhar suas palavras, silenciar seus gritos? Porque eles sabiam, a sua voz é arma, sua boca é espada, e se você aprender a usá-la, nada poderá te parar. Pense no início de tudo, lá no Gênesis, quando o mundo ainda era caos, vazio, escuridão. O que trouxe a ordem, o que trouxe a luz, foi uma palavra: haja luz. A criação inteira foi ativada pela voz. O universo nasceu do som. A realidade foi moldada pelo decreto divino. E se você foi criado à imagem e semelhança do Criador, o que isso significa? Que sua voz também cria, que suas palavras também moldam, que seu decreto também transforma. Agora entenda a seriedade disso. Cada vez que você fala, você libera mundos, você abre caminhos, você destrava realidades, você desperta forças invisíveis. E talvez você tenha vivido anos colhendo frutos amargos porque nunca percebeu isso. Talvez tenha acreditado que eram apenas pensamentos soltos, frases sem importância. Mas agora o véu caiu. Agora você sabe. E quando a verdade chega, você não pode mais viver como antes. Pergunte a si mesmo agora: que tipo de vida eu quero criar? Se continuar falando derrota, colherá derrota. Se continuar falando miséria, colherá miséria. Se continuar falando doença, colherá doença. Mas se começar a liberar vitória, vitória virá. Se declarar abundância, abundância responderá. Se proclamar cura, cura se manifestará. Isso não é autoajuda, isso é lei espiritual, é princípio eterno, é código divino. Escute, escolhido, você não pode mais usar sua boca de qualquer maneira. Você não pode mais lançar palavras ao vento. Cada sílaba importa, cada frase pesa, cada declaração move forças que você não vê, mas que decidem sua realidade. Eles zombaram de você porque sabiam desse segredo. Eles reuniram pessoas, espalharam mentiras, repetiram narrativas falsas contra o seu nome. Pensaram que assim te enfraqueceriam, mas não perceberam que, quando você se levanta e começa a liberar a verdade com a sua voz, todo aquele veneno cai por terra. A pergunta é: de que lado você vai usar a sua língua? Para fortalecer as trevas ou para ativar a luz? Para manter correntes ou para quebrar cadeias? Escolhido, a partir de hoje, sua boca precisa ser altar.
Seu som precisa ser incenso. Suas palavras precisam ser decretos que alinham sua vida com o propósito. Não aceite mais repetir o que eles disseram de você. Não aceite mais dar voz às mentiras que lançaram contra você. Decida hoje usar sua boca como espada, como fogo, como profecia. Escute bem, a palavra é arma, mas também é escudo. A mesma boca que pode ferir, também pode curar. A mesma voz que pode aprisionar, também pode libertar. E a partir de agora, você será aquele que liberta. Você não apenas mudará sua vida, você mudará atmosferas, você mudará famílias, você mudará gerações. Porque quando um escolhido decide alinhar sua boca com o decreto divino, tudo ao redor se transforma. Eles terão medo. Eles já têm medo, porque sabem que um escolhido que descobre o poder da sua própria voz é imparável, é intocável, é indestrutível. Escolhido, a chave está na sua boca e o tempo de silêncio acabou. Agora é hora de decretar, agora é hora de liberar, agora é hora de falar como quem carrega autoridade. Não espere sentir, não espere ver. Fale primeiro, declare primeiro, decrete primeiro. E o mundo se alinhará, porque assim funciona a lei. Assim sempre funcionou, assim sempre funcionará. Levante a cabeça, abra a boca e diga: eu sou o escolhido, eu carrego vitória, eu sou abençoado, eu sou luz, eu sou sinal. Nada pode me parar. E enquanto você declara, já está acontecendo. Enquanto você fala, o céu escreve. Enquanto você proclama, o universo se curva. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E você acabou de escolher vida. Escolhido. Até aqui você entendeu. Sua boca é espada, sua voz é fogo, suas palavras são decretos. Mas agora preciso revelar algo ainda mais profundo. Algo que vai além do poder. Porque não basta reconhecer que existe força naquilo que você fala. É necessário assumir a responsabilidade desse poder. O mesmo dom que pode abrir céus, pode também fechar portas. O mesmo som que pode curar, pode também ferir. O mesmo decreto que pode trazer vida, pode também liberar morte. É por isso que o Criador não entregou esse poder apenas como privilégio, mas também como missão. Volte comigo ao início. O mundo era caos, vazio, trevas profundas, e o Espírito pairava sobre as águas. Até que uma voz soou: haja luz. E houve luz. Esse não foi apenas um ato de criação, foi um exemplo, foi um modelo, foi um código deixado para que nós, feitos à imagem e semelhança do Criador, entendêssemos. Nossas palavras carregam o mesmo princípio. Mas aqui está o detalhe. Deus nunca disse: haja trevas. Ele nunca declarou: haja confusão. Ele nunca liberou palavras de destruição. O que saiu da boca dele foi sempre alinhado com o propósito, sempre carregado de luz. E é isso que separa os escolhidos dos comuns. Os comuns falam o que sentem, reclamam quando estão com raiva, murmuram quando estão cansados, lançam palavras de desespero quando estão com medo. Mas o escolhido não. O escolhido aprendeu disciplina. O escolhido aprendeu a alinhar sua boca com o céu, mesmo quando a alma grita outra coisa. É sobre isso que Jesus advertiu quando disse: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 a 37. Você percebe o peso? Cada palavra que sai da sua boca é registrada. Nada se perde. Nada é esquecido. No mundo espiritual, tudo tem eco. Por isso não se trata apenas de falar muito ou falar bonito. Trata-se de falar com propósito. De falar com responsabilidade. De falar como quem entende que cada sílaba é semente que um dia vai frutificar. Imagine cada frase que você solta como uma pequena semente lançada no solo. Você pode esquecer dela, mas a terra não esquece. O tempo não esquece. O mundo espiritual não esquece. Mais cedo ou mais tarde, aquela semente brota. E quando brota,
Não é possível impedir a colheita. Quantas vezes você colheu frutos amargos e nem percebeu que eram resultado de palavras lançadas anos atrás? Quantas vezes viu portas fechadas e não percebeu que foi você mesmo quem decretou seu fechamento com frases de derrota? Escolhido, é hora de assumir a responsabilidade. É hora de vigiar cada palavra como quem guarda um tesouro. É hora de entender que não existe só uma brincadeira, não existe só um desabafo, não existe só uma frase solta. Tudo tem peso, tudo tem registro, tudo tem consequência. A partir de hoje, você precisa se tornar jardineiro da sua própria boca. Precisa arrancar as ervas daninhas, aquelas palavras de negatividade, murmuração, dúvida, e precisa plantar sementes de fé, esperança, vitória. Isso não significa que você deve negar a realidade. Não significa que deve fingir que não existem problemas. Significa apenas que você não concorda com eles com a sua boca. Você pode reconhecer a dor, mas não declara derrota. Você pode sentir medo, mas não profetiza fracasso. Você pode estar no vale, mas os seus lábios continuam dizendo: eu vou atravessar, eu vou vencer, eu não estou sozinho. E aqui está o segredo. Quando você se disciplina para falar apenas o que alinha sua vida ao propósito, o céu inteiro começa a cooperar. Os anjos se movem, a atmosfera responde, porque você se tornou eco da voz do Criador. Você quer saber por que muitos não avançam? Porque se sabotam com a própria boca. Oram pedindo vitória, mas logo em seguida dizem: acho que não vai dar certo. Pedem abundância, mas depois repetem: não tenho nada, nunca vou conseguir. Essa contradição paralisa, essa incoerência trava. Mas você escolheu. Não pode mais viver assim. Sua boca precisa ser consistente. Sua palavra precisa ser firme. Sua voz precisa ser clara como trombeta. E se você está se perguntando: mas como vou conseguir me controlar? Como vou vigiar cada palavra se tantas vezes falo sem pensar? A resposta está no Espírito. Você não consegue sozinho. Ninguém consegue. Mas quando você entrega a sua língua ao Eterno, Ele coloca a brasa viva sobre seus lábios, purifica, limpa, fortalece. Foi assim com o profeta Isaías. Ele se sentia indigno, impuro, incapaz. Mas quando o anjo tocou seus lábios com brasa do altar, tudo mudou. Ele foi purificado. Ele foi ativado. Ele se tornou voz de Deus para uma geração inteira. E você escolheu. Também será. Sua boca não será mais fonte de maldição, mas de bênção. Não será mais rio amargo, mas fonte de águas vivas. A partir de hoje, cada palavra que sair de você será semente de vitória. E se algum dia escapar algo diferente, você terá discernimento para cancelar imediatamente, substituindo por decreto de vida. Lembre-se, todo poder exige disciplina. Todo dom exige responsabilidade. Não basta saber que você pode. Preciso decidir como vai usar. E você já decidiu. Porque se chegou até aqui é porque seu espírito já entendeu que não pode mais viver de qualquer jeito. Sua voz não é qualquer voz. É trombeta, é decreto, é espada. Escolhido, vigie. Escolhido, discipline-se. Escolhido, fale como quem carrega destino dentro da boca. Porque o mundo inteiro pode duvidar de você. Podem rir, podem zombar, podem planejar sua queda. Mas se sua boca permanecer alinhada ao céu, nada poderá tocar em você. Cada palavra será luz em meio às trevas. Cada frase será fogo que consome correntes. Cada decreto será como pedra lançada contra gigantes. E quando a colheita vier, todos verão. Você não foi colhido. Você foi escolhido. Escolhido. Até aqui você já compreendeu o poder da sua boca e a responsabilidade que carrega em cada palavra. Mas existe uma guerra ainda mais sutil. Uma guerra que não acontece apenas fora de você, mas dentro de você. E esta talvez seja a batalha mais intensa. A luta contra as palavras que você mesmo lança contra si.
Sim, porque muitas vezes o inimigo nem precisou levantar acusadores externos. Você mesmo se tornou seu acusador. Você mesmo se condenou. Você mesmo usou sua boca como arma contra o próprio destino. Pense em quantas vezes você disse: eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou mudar, eu não tenho capacidade. Essas frases, aparentemente pequenas, foram como correntes invisíveis prendendo seus pés. Foram como muros erguidos diante de você, impedindo sua caminhada. E a verdade é que muitas vezes você acreditou nelas mais do que acreditou nas promessas de Deus. Você repetiu mentiras até que soassem como verdades. Você alimentou pensamentos de fracasso até que se tornassem identidade. Mas hoje, essa máscara cai. Hoje a mentira se quebra. Hoje você precisa reconhecer: cada palavra negativa que lançou contra si mesmo foi um veneno. E chegou a hora de expulsar esse veneno. Escolhido, não subestime o poder da autossabotagem. Porque quando o inimigo consegue fazer você se levantar contra si mesmo, a guerra fica mais fácil para ele. Ele não precisa gastar energia, não precisa enviar tantos ataques, porque você já está fazendo o trabalho por ele. Mas aqui está a boa notícia. Da mesma forma que suas palavras negativas criaram prisões, suas palavras positivas, alinhadas ao propósito, criarão libertação. Cada corrente pode ser quebrada, cada muro pode cair, cada maldição pode ser revertida quando você decide substituir a mentira pela verdade. E a verdade não vem de emoções, não vem de opiniões humanas. A verdade vem da palavra viva. Quando você diz: eu não consigo, a resposta já está escrita: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando você pensa: eu não sou nada, a voz do céu declara: eu te fiz de modo maravilhoso e admirável. Salmo 139:14. Quando o medo grita: você não vai vencer, a promessa responde: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. Quando a escassez parece dominar e você repete: nunca vou ter o suficiente, o decreto já está liberado. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4:19. Percebe? Para cada mentira existe uma verdade. Para cada veneno existe um antídoto. Para cada palavra de derrota existe um decreto de vitória já registrado. A questão é: qual delas você vai escolher alimentar? Escolhido, chegou a hora de silenciar a voz do acusador interno. Chegou a hora de parar de repetir frases que não foram escritas para você. Chegou a hora de vestir a armadura da verdade e começar a usar sua boca como arma de libertação, não de prisão. Não é fácil, eu sei, porque muitas vezes essas frases negativas estão tão enraizadas que parecem parte da sua identidade. Mas lembre-se que identidade não é o que você pensa de si, nem o que os outros disseram sobre você. Identidade é o que o Criador decretou sobre sua vida antes mesmo de você nascer. E Ele nunca disse que você é fraco. Nunca disse que você é insignificante. Nunca disse que você não vai conseguir. Ao contrário, Ele te chamou de escolhido, amado, filho, herdeiro, guerreiro, vencedor. Então, por que dar mais crédito à voz da mentira do que à voz da verdade? Escolhido? Este é o momento de mudança, um divisor de águas. Você não pode mais continuar usando sua boca para confirmar o que as trevas disseram. Precisa começar a usar sua voz para ecoar o que o céu já decretou. Cada vez que sentir vontade de dizer "eu não consigo", substitua por "eu já venci porque carrego a força do Eterno". Cada vez que a dúvida quiser te fazer repetir "eu nunca vou mudar", declare "eu já estou sendo transformado de glória em glória".
Cada vez que o medo gritar, eu não sou capaz, responda: eu fui chamado, equipado e ungido para cumprir minha missão. Não espere sentir primeiro, não espere ver resultados imediatos. Fale primeiro, declare primeiro, decrete primeiro. Porque sua boca é a chave que ativa realidades invisíveis. E não se engane, essa prática é disciplina, é treino, é como quem exercita músculos até que fiquem fortes. No início pode parecer difícil, mas à medida que você insiste, sua mente começa a se alinhar, seu coração começa a crer e sua vida começa a mudar. Pense em Davi, diante de Golias. Todos ao redor declaravam medo, derrota, impossibilidade. Mas Davi abriu a boca e disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:46. Ele não esperou sentir coragem primeiro. Ele não esperou ver vitória primeiro. Ele falou, ele decretou, ele profetizou, e o que ele disse se cumpriu. Assim será com você. Escolhido, pare de ser seu próprio inimigo. Decida hoje ser seu maior aliado. Decida hoje que sua boca só falará o que fortalece, o que edifica, o que empurra para o destino. A autossabotagem acaba aqui. A prisão das palavras negativas termina agora. Você está livre, você está limpo, você está ativado. E daqui em diante, cada vez que sentir uma mentira tentar surgir em seus lábios, você terá discernimento para calar. E no lugar dela, surgirá uma verdade eterna. E quando você menos esperar, perceberá, sua vida mudou. Não porque as circunstâncias decidiram, mas porque você decidiu mudar sua boca. E quando a boca muda, a realidade segue. Escolhido, repita agora com fé: eu sou mais do que vencedor. Eu sou chamado e enviado. Eu sou amado e guardado. Eu carrego luz. Eu carrego fogo. Eu sou escolhido. Enquanto você fala, cadeias caem, portas se abrem, o céu escreve. Porque a batalha interna acabou. A vitória já é sua. Escolhido, agora que você já entendeu a batalha interna e decidiu substituir as palavras negativas por declarações de vitória, chegou o momento de ativar esse princípio em ação. Porque fé sem declaração é fé morta, e destino sem voz é destino adormecido. Olhe para o exemplo de Davi. Todos conheciam a história. Um gigante armado, treinado desde a juventude, aterrorizando um exército inteiro. Homens fortes tremiam. Reis experimentados se escondiam. Mas um jovem aparentemente frágil e despreparado se levantou. Qual foi a diferença? A diferença estava na boca. Enquanto todos diziam: ele é invencível, não temos chance, vamos morrer, Davi abriu a boca e decretou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Perceba, Davi não tinha espada, não tinha armadura, não tinha exército. Ele tinha uma pedra e uma palavra. E foi a palavra que determinou a vitória antes mesmo da pedra ser lançada. O segredo estava na declaração. O gigante já tinha perdido quando Davi falou. O mundo espiritual já havia se movido. O céu já tinha escrito o decreto. A pedra foi apenas a materialização de algo que já estava vencido no invisível. Escolhido é exatamente assim com você. Talvez os gigantes da sua vida sejam outros. Uma doença que insiste em ficar, uma crise financeira que parece esmagadora, um medo que paralisa, uma voz de acusação que não se cala. Mas o princípio é o mesmo. Você não vence primeiro com armas, com recursos ou com força física. Você vence primeiro com a boca. Abra os lábios e declare: pela ferida de Cristo eu já fui curado.
O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Você percebe? A cada declaração, você está lançando pedras invisíveis contra seus gigantes. A cada palavra de fé, você está desarmando o inimigo. A cada decreto, você está moldando a vitória. E aqui está o segredo. Não espere o cenário mudar para começar a declarar. Davi não esperou Golias cair para proclamar vitória. Ele declarou antes, porque fé verdadeira fala primeiro, vê depois. Escolhido, você precisa aprender a viver declarando vitória em meio à guerra. Se a doença ainda dói, declare cura. Se as contas ainda se acumulam, declare provisão. Se o medo ainda grita, declare coragem. Porque cada vez que você fala, algo se move no invisível. Talvez você pense, mas e se eu declarar e nada acontecer? Escute. Cada palavra é semente. Algumas florescem rápido, outras levam tempo. Mas todas têm um resultado. A questão não é se vai acontecer. A questão é quando. E o quando sempre pertence ao tempo perfeito do Criador. Enquanto isso, sua boca precisa permanecer firme. Não mude sua declaração por causa do silêncio momentâneo. Não troque seu decreto por murmuração só porque ainda não viu mudança. Continue falando. Continue semeando. Continue decretando. Porque quando menos esperar, aquilo que você liberou com sua boca se tornará realidade diante dos seus olhos. Escolhido, imagine-se agora diante do seu gigante. Veja-o com clareza. Dê nome a ele. Doença? Dívida? Medo? Humilhação? Não importa. Agora, abra a boca e diga: hoje mesmo você cairá. Hoje mesmo você perderá força. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória. E enquanto você fala, o gigante já está caindo. Você pode não ver ainda, mas no mundo espiritual já se ouve o estrondo da queda. Esse é o poder da declaração positiva. Não se trata de pensamento positivo vazio, não é repetição automática, é fé, é decreto, é alinhamento com a voz do Eterno. E quando você declara em fé, algo acontece dentro de você também. Sua mente se fortalece, seu coração se aquece, sua postura muda. Você começa a se enxergar não mais como vítima, mas como guerreiro. Não mais como fraco, mas como escolhido. E é exatamente isso que as trevas temem. Porque um escolhido consciente da sua boca, firme em suas declarações, não pode ser parado. Eles podem rir, eles podem duvidar, eles podem planejar contra você. Mas nada pode anular um decreto que sai da boca de um escolhido, alinhado com o céu. Escolhido, decida hoje que sua vida será marcada por declarações positivas, que sua boca será fonte de vitória, que seus lábios só liberarão decretos de luz. E lembre-se, cada vez que você abre a boca para declarar, você está construindo altares invisíveis, altares que atraem o favor, altares que marcam território, altares que intimidam as trevas. Não subestime essa força. Foi assim com Davi, será assim com você. E quando o gigante cair, todos verão e reconhecerão: você não venceu pela sua força, você venceu porque é escolhido. Escolhido. Até aqui, você já aprendeu a usar sua boca como espada, como fogo, como decreto de vitória. Mas existe um segredo ainda mais profundo: o poder de se calar. Porque se a língua pode criar, também pode destruir. Se a boca pode abençoar, também pode amaldiçoar. E nem sempre a vitória está em falar. Muitas vezes, a vitória está em saber silenciar. Está escrito: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Tiago 3, 5 e 6. Você entende o peso disso? Uma palavra pode incendiar uma floresta inteira. Uma frase dita no calor da raiva pode destruir relacionamentos, abrir feridas profundas, causar danos que levam anos para serem curados. Quantas vezes você mesmo já sentiu o peso de uma palavra lançada contra você? Quantas vezes ouviu frases que ficaram marcadas na sua alma como cicatrizes? Agora imagine, da mesma forma que você foi ferido por palavras, também pode ferir se não vigiar a sua boca. Por isso, o escolhido não fala de qualquer jeito. O escolhido aprende disciplina. O escolhido entende que existe hora de falar e hora de se calar. Salomão escreveu: o que guarda a boca conserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios traz a ruína. Provérbios 13, 3. Guarde isso no coração. Calar também é arma. Silenciar também é estratégia. Muitas vezes responder é cair na armadilha. Falar demais é abrir brechas. Dar explicações desnecessárias é entregar território ao inimigo. Olhe para o exemplo supremo, Jesus diante de Pilatos, acusado injustamente, humilhado, difamado, caluniado. Esperavam que ele se defendesse, que tentasse argumentar, que clamasse pela sua inocência, mas ele se calou. O silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi força, foi estratégia, foi domínio próprio. Ele sabia que não precisava provar nada a ninguém. Ele sabia que a verdade já estava estabelecida. Ele sabia que cada acusação já era mentira desmascarada diante do céu. Escolhido, aprenda com isso. Nem toda acusação merece resposta. Nem toda provocação merece palavras. Nem todo ataque merece explicação. Muitas vezes, o silêncio fala mais alto. Muitas vezes, a ausência de palavras é a prova da sua força. Eles querem ver você explodir, querem ver você perder o controle, querem que sua boca se torne arma contra você mesmo. Mas quando você se cala, você os desarma. Quando você silencia, você quebra o jogo deles. Isso não significa covardia, não significa medo, significa sabedoria, significa domínio, significa que você entendeu que não precisa provar nada a quem não foi chamado para acreditar. Escolhido, guarde sua boca como quem guarda um tesouro. Não desperdice palavras em discussões inúteis. Não gaste energia tentando convencer quem já decidiu não te ouvir. Use sua voz para decretar vitória, não para reagir a provocações. E lembre-se, silêncio não é vazio, silêncio é escudo, silêncio é muralha. Silêncio é altar secreto, onde o céu trabalha em seu favor. Quantas batalhas você poderia ter vencido mais rápido se tivesse escolhido se calar em vez de responder? Quantas guerras desnecessárias você comprou porque não suportou ficar em silêncio? Mas a partir de hoje será diferente. Você terá discernimento para saber quando falar e quando se calar. Você terá sabedoria para transformar silêncio em arma. E aqui está a beleza. Quando você silencia diante dos homens, o céu fala por você. Quando você decide não se defender, o próprio juiz se levanta em sua defesa. Quando você não gasta sua boca com provocações, sua voz ganha ainda mais peso quando finalmente decide falar. Escolhido, disciplina é poder. Autocontrole é vitória. Não se trata apenas de declarar com fé, mas também de calar com sabedoria. Você não precisa responder a todas as críticas, não precisa justificar cada passo, não precisa explicar cada decisão. O tempo será seu testemunho, o fruto será sua resposta, a vitória será seu argumento. E enquanto isso, você permanece firme, calado, silencioso, mas carregando dentro de si um fogo que ninguém pode apagar. Lembre-se, fogo descontrolado destrói, mas fogo disciplinado aquece, ilumina, purifica. Assim é sua boca, assim é sua língua, assim é sua voz.
Escolhido, decida hoje, suas palavras não serão desperdício, sua boca não será arma de confusão, seu silêncio será estratégico, suas declarações serão precisas, seus decretos serão poderosos. E quando o inimigo perceber que não pode mais te manipular com provocações, ele fugirá. Quando perceber que seu silêncio é mais forte do que 1000 respostas, ele desistirá. Porque você é escolhido. Você não fala por impulso, você fala por propósito. Você não se cala por medo, você se cala por sabedoria. E no tempo certo, quando a sua boca se abrir novamente, será como trovão, será como espada, será como decreto do céu. Escolhido, chegamos ao fim desta revelação, mas para você não é um fim, é apenas o começo. Porque cada palavra que ecoou até aqui não veio para ser esquecida, não veio para ser apenas emoção passageira, veio para ativar, veio para transformar, veio para marcar o início de um novo ciclo em sua vida. Você já entendeu que sua boca é chave, que sua voz é decreto, que sua língua pode liberar vida ou morte, que suas palavras são sementes que moldam destino. Você já percebeu que não pode mais viver de qualquer jeito, falando de qualquer forma, se sabotando com frases de derrota. Você foi despertado para a disciplina. Você foi chamado para alinhar sua voz com a voz do céu. Você foi lembrado de que cada declaração tem peso, cada silêncio tem propósito, cada som que sai dos seus lábios é registro no mundo espiritual. E agora, diante de tudo isso, o que fazer? A resposta é simples: agir. Não amanhã, não depois, mas agora. Haja com sua boca, declare vitória, plante palavras de luz, construa altares com seus decretos. Haja com seu silêncio. Não desperdice energia em provocações. Não se prenda em discussões inúteis. Guarde sua boca como tesouro. E acima de tudo, entregue seus lábios ao Eterno. Faça de sua boca um altar. Faça de suas palavras instrumentos de bênção. Faça de sua voz um eco da eternidade. Escolhido, chegou a hora de orar. Não apenas ouvir uma oração, mas participar dela. Porque esta não é uma oração qualquer, é uma oração de alinhamento, de purificação, de ativação. Repita comigo em seu coração, ou se possível, em voz alta: Senhor, eu te entrego a minha boca, purifica os meus lábios, coloca brasa viva sobre minha língua, cancela cada palavra de derrota que eu já disse contra mim, queima toda a semente de maldição que saiu da minha boca. A partir de hoje, que meus lábios sejam fonte de vida, de vitória, de luz. Ajuda-me a saber quando falar e quando calar. Dá-me sabedoria para decretar com fé e silêncio com propósito. Guia-me para que cada palavra minha seja alinhada à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Sinta o peso disso. Sinta a atmosfera mudar, porque não é apenas oração. É pacto, é selo, é contrato espiritual. Seus lábios agora pertencem ao Criador. Sua boca agora é instrumento divino. Sua voz agora é arma de vitória. E não guarde isso apenas para si. O que é verdadeiro não pode ser escondido. O que é luz não pode ser colocado debaixo da mesa. Compartilhe, espalhe, leve essa mensagem a outros escolhidos que ainda não despertaram. Talvez eles estejam esperando apenas uma palavra para entender que também carregam destino. E você pode ser o canal dessa palavra. Comente aqui embaixo amém se você recebeu essa revelação. Não apenas como ritual, mas como testemunho. Cada amém escrito é um decreto no mundo espiritual. É como um martelo batendo, confirmando: eu recebo, eu ativo, eu sou escolhido.
E se você ainda sente fome, se ainda sente sede, se deseja continuar mergulhando mais fundo nesse chamado, permaneça conectado, porque esta jornada não termina aqui, ela continua, e cada nova palavra será mais fogo, mais luz, mais revelação. Escolhido, não esqueça, eles tentaram te humilhar, planejaram sua queda, falaram contra você diante de muitos, mas o que era para ser sua vergonha se tornou sua elevação. O que era para ser derrota se transformou em vitória. O que era plano contra você virou palco para sua exaltação. Você não é comum, você nunca foi. Você é selo, você é sinal, você é prova viva de que as profecias se cumprem. Então levante-se, declare, ore, compartilhe, porque a partir de hoje sua voz será lembrada nos céus e temida nas tramas. Você é escolhido, você foi ativado e o melhor ainda está por vir.